Muito bem. Boa noite para todos, amigos e irmãos que têm acompanhado com carinho esse nosso espaço de comunicação em aliança. Desejamos a todos que as luzes do nosso Mestre abençoem a vida de cada um. Nossa motivação, obviamente, é a Semana do Natal, tanto para a escolha do tema, como para a escolha da leitura da mensagem, que foi justamente retirada de um livro que tem por título Antologia Mediúnica do Natal, e o Emmanuel escreveu Página do Natal. Ele comenta quando no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 32, está anotado o significado do nascimento, que é luz para alumiar as nações. Estas são as palavras do evangelista Lucas. E segue aqui o escrito do Emmanuel. Há claridades nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem do lança-chamas. Relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. No Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, assevera Lucas que o Cristo é a luz para alumiar as nações. Não chegou impondo normas ao pensamento religioso. Não interpelou governantes e governados sobre processos políticos. Não disputou com os filósofos quanto às origens do homem. Não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Fez luz no espírito eterno. Embora tivesse o ministério endereçado aos povos do mundo, não marcou a sua presença com expressões coletivas de poder, quais exército e sacerdócio, armamentos e tribunais. Trouxe claridade para todos, projetando-a de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço à coletividade por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências do Natal do Senhor, meu amigo, medita no próprio roteiro. Tens suficiente luz para a marcha? Que espécie de claridade acendes no caminho? Foge ao brilho fatal dos curtos-circuitos da cólera. Não te contentes com a lanterninha da vaidade, que imita o pirilampo em voo baixo dentro da noite. Apaga a labareda do ciúme e da discórdia que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Se procuras o Mestre Divino, e a experiência cristã lembra-te de que na Terra há clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento, estarás realmente cooperando com o Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para alumiar. Também é uma reflexão profunda do Emmanuel sobre a natureza da luz associada a recursos de destruição e comparada à luz inesquecível, imortal, profunda da missão do Cristo. Oremos juntos, porque a luz interna é perceptível no mundo interno. Dispensa os olhos abertos, dispensa a busca exterior. E essa luz interna ilumina a nossa boa vontade de aprender e servir. É por isso que nos associamos aos mentores espirituais, pois também eles nos apoiam nesse propósito de aprender e servir. Também
os espíritos que protegem o nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente doméstico, enfim, que se esmeram para que a vida possa se iluminar com o esforço de cada um. Nas fraternidades do espaço, nós encontramos o conjunto de obras dedicadas à iluminação de muitos caminhos. É por isso que saudamos a fraternidade dos irmãos humildes, a fraternidade do trevo, a fraternidade dos cruzados, a fraternidade dos discípulos de Jesus. E nós elevamos o nosso pensamento ainda às equipes de Ismael, pois esta luz se espalha pelo Brasil com a esperança de que possa a nossa terra se tornar uma pátria que se baseia no Evangelho para a sociedade e para a vida de cada um. É por isso que vemos as nações da terra num esforço de melhoria que desafia a cada um. E é assim que nós nos acercamos do Mestre, pedindo esta luz que alumia os povos e nações e também ilumina os nossos passos. Nós oramos juntos para que o Pai abençoe nossas vidas, quando lembramos que o caminho para o Pai está representado nas lições do nosso Mestre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, e que se faça a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas liberta-nos do mal. Assim pedimos que a vontade suprema se faça e nós iniciamos o nosso encontro desta noite. Muito bem, meus amigos, como já dissemos, né, no início, é natural que a semana que nós estamos passando aqui, que toca os corações de multidões, né? Nós nos recusamos a acreditar que o Natal tenha se resumido ao impulso comercial. Nesse período, muitos param um pouco o ritmo frenético da vida, desligam-se um pouco dos interesses imediatistas da matéria. E mesmo que por alguns instantes elevam o pensamento ao alto, acreditando ou não em Jesus, e mesmo acreditando ou não numa força criadora maior. Mas, como a humanidade toda busca desenvolver essa sensibilidade nesses dias, isso toca a todas as pessoas, que inexplicavelmente se tornam um pouco mais aprofundadas em si mesmas. Então, nós vamos falar um pouco do nascimento de Jesus. Sabem que nossas referências de leitura, de estudo, estão nas obras de Edgar Armond para os vários programas que a Aliança Espírita Evangélica desenvolve. E, em especial, a Escola de Aprendizes do Evangelho se apoia em muitos livros de Armond para estudar o Cristo. E para estudar o Cristo, nós escolhemos aqui alguns escritos do comandante Armond. Eu vou só vou mostrar aqui apenas a capa desses livros, tá? Para que vocês saibam qual é a fonte que nós escolhemos para poder falar um pouco aqui hoje. Tá? Então, obviamente, todos os alunos da Escola de Aprendizes do Evangelho conhecem o livro O Redentor, né? Todo ele dedicado à vida do nosso mestre, ao seu estudo, à sua compreensão, de uma maneira aplicada ao nosso próprio desenvolvimento. Esse livro aqui nós adotamos todas as quartas-feiras das últimas semanas, nós utilizamos o livro Religiões e Filosofias, e na última apresentação nossa, na quarta-feira pela manhã, falamos justamente na penúltima, na semana anterior,
discorremos aqui um pouco sobre como Edgar Armond escreveu o movimento cristão. E aqui temos também alguma coisa sobre a missão de Jesus. Há dois livros que, em especial, constituem para nós uma fonte de interesse: Na Semeadura, volume 1, Na Semeadura, volume 2, onde são artigos, na verdade, são verbetes, em que se recorta um pouco ali trechos de meditações e pesquisas do Edgar Armond sobre assuntos variados, e há alguns verbetes ligados à vida de Jesus. Escolhemos também um livro semelhante à Na Semeadura, que é Enquanto é Tempo, onde há alguns comentários, alguns capítulos um pouco mais extensos que os verbetes do Na Semeadura, falando sobre Jesus. Tem um capítulo todo lá desse livro sobre Jesus, e nem todos lembram de Exilados da Capela para falar de Jesus, porque Exilados da Capela é conhecido para falar sobre o planeta lá que circula no sistema estelar de Capela, é escolhido também para falar sobre as fases primitivas do planeta Terra, as raças-mãe anteriores à humanidade no seu contexto atual, as civilizações do passado. Entretanto, é justamente esse livro que foi a nossa motivação para escolher o assunto de hoje. Eu gostaria de dedicar a última metade do nosso encontro de hoje a ler na íntegra o capítulo 21 do livro Exilados da Capela, que, claro, tudo é uma questão de preferência ou gosto pessoal, né? Cada um tem a sua preferência, mas, para mim, a narrativa do capítulo 21 é a mais brilhante com relação, a que eu conheço, pelo menos, com relação a descrever o nascimento do Cristo. E assim, espero que vocês tenham a paciência de nos ouvir fazendo uma leitura na íntegra, tá bem? Bom, mas vamos lá. Eu gostaria de começar dizendo que vale a pena a gente estudar essas fontes escritas pelo Armond, porque ele aborda 3 aspectos complementares da missão do Cristo. É o aspecto histórico, é o aspecto religioso e é o aspecto místico. Então, é claro que ele coloca Jesus no contexto da sequência dos fatos da humanidade terrestre, que é aquilo que nós conhecemos por história. E é natural que ele foca o fato de que isso não é apenas uma escolha pessoal do Armond, né? Os historiadores dividiram a história do mundo em antes de Cristo e depois de Cristo. Tá? Mesmo que desvinculando um pouco do cristianismo e considerando que há metade do planeta que não é cristã, e que são as religiões do Oriente, etc., mas que também reconhecem na figura do Cristo uma fonte de sabedoria, houve uma mudança de antes de Cristo para antes da Era Comum. Mas o que é antes da Era Comum? É exatamente aquilo que toda a sociedade atual convencionou utilizar como marco do tempo. Então, é natural que a história ela existe em função da vinda de Jesus. O segundo aspecto, o aspecto religioso, é o que nós desenvolvemos, é o que o Edgar Armond desenvolveu no capítulo sobre o cristianismo, no livro Religiões e Filosofias, né? Como é que a vida de Jesus acabou dando origem a uma religião. Porque a finalidade da vinda do Mestre não era fundar mais uma religião, era ajudar nós, seres humanos, a melhorar as nossas vidas. Apenas nós, seres humanos, é que costumamos nos classificar e nos isolar em caixinhas, né, onde colocamos uns rótulos, você é muçulmano, você é budista, você é judeu e você é cristão. Não foi isso que Jesus quis, né? Mas é natural que isso foi o desenvolvimento que a mente humana pôde fazer ao tratar das lições do Cristo. E o terceiro aspecto, que eu creio que esse já é mais raro e depende realmente do conjunto de conhecimentos assimilados pelo Edgar Armond, é o aspecto místico, ou seja, é o aspecto não revelado, é o aspecto que deve ser meditado, que ele não pode ser escrito em palavras concretas, ele tem que ser interiorizado
e principalmente vivido num processo de constante indagação e transformação. É vivido por pessoas de hoje, pessoas de ontem, indivíduos e coletividades. Tá? Isso tudo são considerações sobre a mística da mensagem do Cristo. Bom, então vamos lá. Queria falar brevemente sobre a visão histórica. Nesses vários livros, principalmente no livro Redentor e no livro Religiões e Filosofias, o Edgar Armond relembra alguns aspectos da relação entre a nação judaica e o Império Romano, porque isso caracteriza o momento histórico escolhido pelo mestre para reencarnar. E que povo e que cultura escolheu para reencarnar? Isso foi um trabalho aprimorado de planejamento. Ele escolheu não nascer na capital do Império Romano, que teoricamente teria as maiores capacidades de multiplicação, né? Dizia-se que todas as estradas do mundo antigo levavam a Roma. Dizia-se que todo o mundo antigo, norte da África, toda a Europa Ocidental e o Oriente Próximo, Oriente Médio, estavam sob domínio do imperador e que este não sabia o que era o sol se pôr no mesmo dia em todos os seus territórios. E, então, esse contraste entre uma província oculta, facilmente dominada, que perdeu a sua autonomia política há muitos séculos antes, né? Já desde a época de Alexandre Magno, a região da Judéia não tinha autonomia política, excetuado um curto período, né, que é o período dos Macabeus, e aí depois Roma deixa isso muito claro. Esse contraste, então, demonstra que o Cristo ele não escolhe os poderes da história oficial. E o ponto de vista da sua escolha é puramente espiritual. Principalmente no Redentor, existe uma riqueza de descrições da Galileia, que é entre as várias regiões, né, que estavam circunscritas a diferentes governadores investidos pelo Império Romano, né, a Galileia tinha uma característica toda especial de modo de pensar, de modo de viver, e é nesse ambiente que Jesus tem melhores condições de difundir as suas lições pelos exemplos práticos. Porque nos debates com os doutores da Judéia, os sacerdotes de Jerusalém, havia simplesmente muitas palavras, porque eles não aceitavam ser convencidos a não ser por palavras. Ao passo que os simples pescadores que viviam à beira do lago de Genezaré, eles aceitavam ser convencidos e atraídos pela vivência simples. E talvez essa descrição da Galileia, em contraposição com a Judéia, que é bem interessante nas passagens que o Edgar Armond coloca no livro O Redentor. E ele faz uma descrição do nascimento, né, em 4 capítulos, em 4 capítulos no Redentor, que nós vamos abordar daqui a pouco. Eu queria passar um pouco para explicar o que eu entendo quando eu chamei de visão religiosa na forma como Edgar Armond comenta essas ideias. Né? Ele é o primeiro a destacar o nível espiritual da humanidade terrestre, que se modifica do ponto de vista material, mas que não se modifica muito do ponto de vista moral. Né? Então, existe uma grande dificuldade do ser humano abandonar o desejo de predomínio, de violência, de ambição de mando, ou seja, a visão religiosa que o Edgar Armond oferece é a nossa dificuldade, até mesmo parcial incapacidade, de transformar ensinamentos morais em um processo de vida. E a gente distorce isso para transformar ensinamentos morais em frases que constituem todo um arcabouço de pensamentos que justificam um modo muito formal de organizar a expressão religiosa. Outra coisa que o Edgar Armond coloca, aí na Semeadura 1 e no Enquanto é Tempo, a mudança das tradições cristãs. Porque os primeiros cristãos viviam de um modo extremamente simples
E, por exemplo, o Emmanuel é muito feliz ao descrever a vida dos primeiros cristãos, que era aquela faina de manter aberta a casa do caminho. E quando ele compara com o que veio no século IV com Constantino, depois com Teodósio, depois com os outros imperadores que instituem uma estrutura formal para o cristianismo. Então, essa mudança, o Edgar Armond deixa bem claro que é realmente deixar para trás a essência da vivência cristã. E ele, quando ele, nos vários livros, principalmente no livro Religiões e Filosofias, ele coloca qual é a função do espiritismo, ele destaca isso mesmo, trazer numa linguagem para o homem da idade contemporânea a necessidade da busca e da compreensão do cristianismo primitivo, afastado de toda essa exterioridade e estrutura formal que as várias gerações construíram ao longo de quase 1.800 anos. Então, o Edgar Armond, quando ele fala a visão religiosa do Cristo, ele aborda complementarmente a visão da missão do Espiritismo. Isso faz com que a gente também procure fazer um grande esforço para não transformar o Espiritismo em mais um rótulo. E podemos ver que o Espiritismo poderá ser bom, vivenciado por pessoas de todas as religiões. Ninguém precisa abandonar a sua religião, dizer, não, eu vou rejeitar minha religião anterior, agora vou ser espírita. É perfeitamente possível que uma pessoa de uma determinada religião, conhecendo as ideias espíritas, se torne uma pessoa melhor dentro dessa religião. Tá? Porque o cristianismo primitivo, que ele buscava, era melhorar a essência das pessoas, e não o modo delas aparecerem e demonstrarem a sua convicção religiosa para os outros. E, finalmente, eu queria comentar um pouco sobre essa questão que eu falei agora da visão mística, né? Em vários textos, o Edgar Armond fala do Cristo planetário e as suas reencarnações. Isso, é claro, dá muita polêmica entre os estudiosos da doutrina espírita, porque não encontram apoio em textos nem da codificação e nem em textos posteriores de que o Cristo teria reencarnado 5, 6, 7, 9 vezes, tá? Que o mesmo Espírito teria encarnado como Buda, como Krishna, como Moisés, como Jesus, como Antúlio, como Anfion, ou seja, são várias abordagens e muitas delas rejeitadas, né? E o Edgar Armond, ele traz isso, ele comenta que muitas tradições espirituais do passado assumiam isso. Então, ele, sinteticamente, o Armond diz o seguinte, olha, a gente pode assumir duas grandes vertentes. Aquela que diz que o Cristo planetário, ele unicamente reencarnou na figura que nós conhecemos como Jesus de Nazaré. Ou então existe uma outra abordagem também mística de muitas religiões, muitas filosofias do passado, que achavam que não só Jesus, mas outros representantes do Cristo, em algum momento das suas vidas, eles uniram mais intensamente a sua mente com o Cristo planetário para desempenhar as suas missões. E o Edgar Armond, ele traz essa informação para nós tomarmos conhecimento dela. Ele não quer convencer ninguém que a alternativa A está certa ou que a alternativa B está certa. É para a gente saber que existem há milênios estas duas formas diferentes, e falando de um modo genérico, não? Porque é possível, entre estas abordagens, encontrar uma série de outras, e que, em muitos casos, deram origem à discussão entre as pessoas, né? Algumas delas, por exemplo, presentes na época de Kardec, de que a ideia de que o Cristo não teve um corpo biológico como o nosso, e simplesmente o seu corpo era fluídico, composto de fluido universal que se desfez com a crucificação após o seu sepultamento. Então, veja, quer dizer que já há séculos, e o próprio Kardec conhecia essas ideias. Ele coloca muito bem no livro A Gênese, os milagres e as
Predições segundo o Espiritismo, a natureza de Jesus, um capítulo à parte lá, justamente para que se pudesse trazer uma reflexão a respeito destas ideias. Outra coisa, uma abordagem mística da missão de Jesus, é que para ele nascer aqui, para que a gente pudesse ter esse Natal que nós comemoramos, a preparação foi de séculos ou milênios, porque a gente ainda não tem essa capacidade de perceber isso. Talvez falar assim, como é que um espírito se prepara 2.000 anos, 3.000 anos antes de reencarnar e viver aqui 30 anos? Né? Isso é chocante. Então, é para que a gente possa mergulhar em nós mesmos e avaliarmos também a grandeza de o que seria um espírito já em determinado nível evolutivo, ele promover a própria redução vibratória para se tornar compatível em nascer na nossa vibração. Outra abordagem mística que o Edgar Amon traz, em vários desses livros, são os sinais que os avatares crísticos, não? Esses que seriam os cristos reencarnados, ou que seriam os seus missionários com a sua mente ligada ao Cristo, enfim, eles têm sinais, porque esse espírito tem uma vibração tão intensa que modifica, tá, pela ideoplastia poderosa o corpo. Assim como há pessoas que nascem com doenças congênitas devido a males e inferioridades vibratórias que precisam ser purgadas com uma nova encarnação, analogamente, os espíritos muito elevados têm uma vibração tão elevada que isso também promove alterações no seu corpo, na sua nova reencarnação. Um outro enfoque que o Edgar Armon traz é justamente o episódio dos Reis Magos, porque ele aproveita esse episódio para destacar a existência de escolas de sabedoria e de iniciações espirituais que eram pouco conhecidas e até mesmo perseguidas naquela época em que viveu Jesus. Serve também para destacar que estas fontes de sabedoria faziam amplo uso da mediunidade, para que pudessem captar as instruções e informações vindas dos espíritos superiores. E, finalmente, uma outra abordagem que o Armon faz é sobre o futuro, sobre o fato de que quando Jesus encarna como o Cristo planetário ou seu avatar, enfim, ele deixa isso em aberto, mas ele diz que isso é um ponto que deixa muito claro que a humanidade terrestre tem uma possibilidade de evolução, né, devido à esperança dos espíritos superiores, em especial do Cristo, né, porque a tendência não era essa. A tendência era mergulhar cada vez mais na violência e na inferioridade. Né, e que a encarnação do Cristo representa um amplo leque de possibilidades para a evolução futura da humanidade. Então, essas são as abordagens do ponto de vista mais transcendente, mais místico, que o Edgar Armon faz nesses livros que eu citei. Eu queria destacar, por exemplo, aqui, eu vou colocar para vocês algumas. Eu vou de novo compartilhar aqui o meu resuminho, porque pelo menos aí, se alguém quiser, por exemplo, anotar, vai ficar um pouco mais fácil aqui. Então, por exemplo, estou colocando aqui os pontos dos livros em que a gente pode estudar melhor essas ideias que o Armon traz sobre a encarnação do Cristo. Tá? Então, nós vamos ver do capítulo 2 ao capítulo 6 do Redentor, que mais ou menos correspondem aqui às... eu até tinha separado aqui para lembrar, né? As aulas 14, 15 e 16 da Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, quem está hoje no primeiro ano deve estar estudando nas aulas 14, 15 e 16 esses 5 capítulos do livro Redentor. A tradição messiânica, em geral, não é muito... Esse capítulo 2 ele não é muito mencionado, porque a aula 14 já começa citando dados do capítulo 3 e do capítulo 4. Mas a tradição messiânica é um trecho do livro Redentor justamente que traz um pouco de, digamos assim, de profundidade na questão da abordagem que se faz da vida de Jesus. Deixa eu
quero ler um parágrafo desse A Tradição Messiânica, quando ele fala da Trindade, que nas religiões o princípio criador, o princípio criante, o princípio imanente. Tá? E ele associa isso às trindades e diz assim: Jesus de Nazaré, como agente da entidade a cuja jurisdição e dependências a Terra se encontra, como o mundo formado em um sistema planetário, agindo no mesmo sentido, concorreu à formação de nosso globo e de todos os seres que o habitam, passando a ser o seu governador planetário. Então, quer dizer, ele num parágrafo, ele diz o seguinte: olha, tem um espírito de hierarquia maior ainda, que é aquele responsável pelo sistema solar. E esse espírito maior, ele, há um tempo incontável, designou para esta entidade que nós conhecemos como Jesus de Nazaré, é claro, muito antes dele ter esse nome, né, a responsabilidade pelo desenvolvimento do planeta Terra é quando ele passa a ser o governador planetário. Ele fala um pouco de que essa reverência em relação a essa a altura espiritual do governador planetário é que diz respeito à palavra Messias. Porque o Messias quer dizer o ungido. Era alguém que, quando devia ter uma vida dedicada a Deus, ainda nenê no nascimento, ou então quando a pessoa, na antiguidade, optava por uma vida dedicada a Deus, um superior o ungia com um óleo especial. Por isso ele era o ungido. Então, a pessoa que tinha a sua vida, ou desde nenê, ou então por uma opção na fase adulta, de se dedicar com profundidade, deixando para trás todas as outras coisas para se dedicar exclusivamente a Deus, né, ele era ungido com esses óleos especiais. E, do ponto de vista cósmico, quer dizer que essa entidade responsável por um plano maior ainda, que é o sistema solar, tá, ela unge o Cristo com a missão de governar o nosso planeta. Tá? Então, essa palavra Messias é algo que traz essa tradição e ela está associada a essa hierarquia espiritual muito mais elevada do que nós teríamos capacidade de compreender no nosso atual estágio evolutivo. Tá? Bom, então eu falei mais desse capítulo 2 porque ele é pouco abordado na Escola de Aprendiz do Evangelho. E vocês têm na aula 14, na aula 15, na aula 16, o nascimento do Messias, onde ele relata, né, os episódios acontecidos de Belém desde a saída de Nazaré até o nascimento em Belém, as controvérsias doutrinárias, onde o Edgar Armond também fala sobre a questão do corpo fluídico e da virgindade de Maria. Depois, o capítulo sobre os reis magos, que é essa oportunidade em que o comandante comenta sobre as escolas de sabedoria do passado, que é talvez uma coisa que poucos percebem, é fazer dentro do programa da Escola de Aprendiz do Evangelho uma ligação com outras escolas iniciáticas do passado. É nessa aula dos Reis Magos. Então, essa é uma aula onde a gente não precisaria tanto descrever os detalhes históricos, mas a gente poderia abrir uma conversa com os alunos da turma da Escola de Aprendiz do Evangelho sobre o que significa uma escola de iniciação. E, finalmente, o capítulo 6, a questão do exílio no estrangeiro, que tem muito a ver com o fato de que é justamente a escola iniciática egípcia que acolhe Jesus e a sua família nos primeiros anos em que eles têm que viver fora da Palestina. Bom, tá aí, então, breve resumo. Todos nós temos acesso ao livro Redentor, por causa da Escola de Aprendiz do Evangelho. Eu vou só citar aqui que o livro Religiões e Filosofias nós já estamos estudando há 6 semanas, todas as quartas-feiras, e que na semana passada nós tivemos semana retrasada, nós tivemos a oportunidade de estudar o capítulo 7 da primeira parte, o cristianismo. Então, eu recomendo àqueles que quiserem, podem procurar no canal da Aliança no YouTube, quando é que dedicamos a esse assunto, né? Se não me engano, foi a parte 5 dos nossos estudos aqui sobre esse livro, comparando
a missão e as lições de Jesus, que falamos até agora há pouco, né, sobre o aspecto histórico e o aspecto religioso. Como é que as lições trazidas por exemplificação na beira do lago de Genezaré viraram uma religião formal, estruturada, com uma hierarquia, com uma série de regras, com todo um desdobramento que teve um passado assim de grande influência na política de várias nações. Tá? Então, isso está muito bem explicado no Religiões e Filosofias. Queria passar aqui para o Na Semeadura, que é um livro que está esgotado, esperamos em breve poder reeditá-lo em formato digital, mas eu recomendo que quem tiver esse livro, ou que consiga adquiri-lo num sebo, procure esses 3 verbetes aqui. O 169, chamado Lendas e Ritos, onde ele fala da estrela de Belém, dos reis magos, de como é que era o batismo para os essênios, né? Como é que isso influenciou a vida de João Batista como uma preparação para os ensinamentos de Jesus. E compara também os ensinamentos da época com o Espiritismo, onde ele, em poucas palavras, o Edgar Amon diz o seguinte: olha, o cristianismo, em essência, buscava a reforma íntima do ser humano. O Espiritismo, em essência, para promover a evolução do espírito reencarnante, ele incentiva que nós nos esforcemos em modificação dos nossos valores, aproveitando as lições da vida através de várias encarnações. Então, essa comparação está presente nesse verbete do Na Semeadura 1. No verbete 174, justamente se intitula Jesus de Nazaré, ele tem praticamente 2 coisas importantes. Praticamente todo o verbete se dedica a dizer o seguinte: olha, gente, Jesus não é Deus, não pode ser. Jesus não pode ser Deus. Jesus é um espírito muito, 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 muito mais evoluído que a humanidade, mas não é Deus. Tá? Ele também, Jesus, como um espírito, é criado pelo Criador. Ele, em algum momento, provavelmente muito anterior à média da humanidade, ele foi criado em outro sistema estelar, lá se desenvolveu, lá alcançou o nível evolutivo que o capacitou a ser o governador planetário da Terra. Tá? Mas ele não, por maior que seja essa distância entre nós, humanos encarnados no momento no planeta Terra, e o Cristo, tá? O Cristo em si não é o Criador, ele também foi criado pelo Criador. E ele comenta ainda a cooperação que Jesus, encarnado na Terra, teve de espíritos provenientes de outros planetas. Ele menciona vagamente, mas infelizmente, como a essência do livro Na Semeadura é ter verbetes curtos, ele não traz para nós aqui quais as fontes que ele pesquisou para informar que, inclusive, alguns discípulos e apóstolos que conviveram com Jesus vieram de outros planetas, ele cita especificamente Vênus, como espíritos que estavam preparados para secundar Jesus nessa missão grandiosa. E no verbete 231 é para falar sobre a virgindade de Maria, né, para dizer que, olha, isso não tem sentido estudar isso ao pé da letra, né? Que a questão da concepção sobrenatural, que chegou para nós totalmente distorcida, é justamente pelo fato da gente ter uma incapacidade de avaliar essa distância do que é um espírito desta envergadura, como foi o Cristo, reduzir vibratoriamente a sua própria vibração, a sua própria emanação de energias para poder encarnar num corpo da nossa vibração. Tá? Então, isso é muito interessante para a gente estudar. E aqui Na Semeadura 2, eu recomendo 2 verbetes. Ação do Evangelho, onde 2 parágrafos muito curtos, mas onde ele faz uma linha do tempo, colocando Moisés, Jesus, o Espiritismo e a atualidade, para a gente poder perceber em que ponto da história nós estamos, o que nós devíamos estar fazendo e perguntando se nós estamos fazendo o que devíamos estar fazendo nessa época, como herdeiros dos ensinamentos do Cristo. E o verbete 76 é novamente parecido com aquele outro lá do Na Semeadura 1, explicando por que Jesus não pode ser Deus. Tá? Falando de toda dessa distinção entre o Criador absoluto
e um espírito que está muito elevado em relação à humanidade terrestre, mas não é o próprio Criador absoluto. Também? Bom, no livro Enquanto é Tempo, nós vamos falar aqui, aí tem um capítulo só, mas é um capítulo muito interessante. Esse capítulo 52 aqui, cujo título é Jesus de Nazaré, basicamente tem três ideias importantes, que é essa questão do Messias ser o ungido, né, que acabamos de falar. Ele volta a insistir nessa questão de que Jesus não é Deus, e ele traz comentários de Allan Kardec no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, colocando novamente, né, por que se Kardec precisou emprestar essas palavras de Jesus para o título do capítulo 1, não vim destruir a lei, explicando que da mesma maneira como Jesus se colocou para explicar a sua missão, de que não era destruir as ideias de Moisés, o Espiritismo não vem destruir as ideias de Jesus. Então, esse capítulo 52 que o Edgar Amon coloca é como se fosse uma panorâmica sobre qual é o papel do Cristo no contexto da história da humanidade e o que nós estamos fazendo com isso, auxiliados pelas ideias do Espiritismo. Tá? Então, este é o resumo aqui dessas 5 fontes, até chegarmos nessa sexta aqui, que é o que eu disse que eu gostaria de focar a nossa conversa de hoje. 3 capítulos. Então, eu falei agora há pouco, né, que o Exilados da Capela ele é muito mais conhecido pela questão dos capelinos, da antiguidade, da Lemúria, da Atlântida, do Egito, dos árias, dos hindus, né, tudo aquilo que é aspecto da história da antiguidade mais remota no nosso planeta. Entretanto, talvez a essência do livro Exilados de Capela esteja em a gente se dar conta com um pouquinho mais de clareza qual é a missão do Cristo neste planeta que nós vivemos. E para isso tem 3 capítulos no livro Exilados da Capela, a mística da salvação, capítulo 19, em especial na página 140, queria destacar aqui, essa questão dos avatares, porque isto realmente às vezes as pessoas gostam de discutir, não, o Armand estava errado, que ele não, como é que pode ele colocar Jesus do lado de encarnações de outros e tal. Eu vou ler 2 parágrafos aqui. Primeiro, ele faz um entre aspas do Emmanuel no Caminho da Luz, dizendo assim, ó, como narra Emmanuel, tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos isolados, guardaram as reminiscências das promessas do Cristo, que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhe periodicamente seus missionários e mensageiros. Então, ele coloca o seguinte, né, que como os capelinos foram reunidos no astral, na esfera astral, antes de começar a reencarnar no planeta Terra, e é o governador planetário que os recebe e que os incentiva a aproveitar essas duras reencarnações num planeta primitivo para se redimirem e merecerem a volta ao seu planeta de origem, isso ficou gravado como a mística da salvação, que é o título desse capítulo 19. É por isso que tem o paraíso perdido. É por isso que o povo de Israel tinha a esperança nos vários messias prometidos para uma época futura. É essa lembrança vaga que ficou na mente dos capelinos de ouvir essa recepção amorosa do Cristo quando eles chegam aqui no planeta Terra. E aí, deixa eu colocar agora o parágrafo que vem na sequência, tá? Que é isso que pode, claro, trazer alguma controvérsia, mas eu acho que, como volto a dizer, o Edgar Armand não veio querer convencer ninguém para acreditar de um jeito ou de outro. Ele veio abrir nossa mente para possibilidades contadas de uma maneira diferente da tradicional. Tá? Se a gente puder, mesmo sem aceitar essas ideias, simplesmente aceitar, raciocinar sobre essa possibilidade, já estaremos fazendo um treino de abertura. Então, vou lá. Aqui, ó. Então, na sequência dessa citação do Emmanuel, o Edgar Armand coloca assim, ó, sim, Rama, Foi, Zoroastro, Hermes, Orfeu, Pitágoras, Sócrates, Confúcio e Platão, para só nos referirmos aos mais conhecidos na história do mundo ocidental, ou o próprio Cristo planetário,
em suas diferentes representações, como Numu, Juno, Anfion, Antúlio, Krishna, Moisés, Buda e, finalmente, Jesus, esses emissários ou avatares crísticos, em vários pontos da Terra, em épocas diferentes, realmente vieram numa sequência harmoniosa e uniforme, trazer aos homens sofredores os ensinamentos necessários ao aprimoramento dos seus espíritos, ao alargamento da compreensão, ao apressamento dos seus resgates, todos falando a mesma linguagem de redenção, segundo a época em que viveram e a mentalidade dos povos em cujo seio habitaram. Então, é para a gente meditar muito sobre as várias civilizações da nossa história, gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Tá? Se a gente concorda que esses avatares, representantes do Cristo planetário, é Jesus ou não é Jesus, olha, o importante é a gente abrir a mente para perceber como o plano superior tem investido ao longo da história para a humanidade crescer. Né? E nós temos que fazer jus a esse esforço de crescimento e não só ficar discutindo um com o outro aqui, senão a gente não sai do lugar. Bem, capítulo 20, né, onde a gente fala sobre a tradição messiânica. Olha, gente, esse capítulo 20, vou colocar novamente aqui, só para lembrar aqui do fato, né, só para vocês gravarem aí, que esses 3 capítulos, para quem já leu Exilados da Capela, realmente vale uma nova leitura. Tá? O 19, o 20 e o 21. Eu não vou ler o capítulo 20, mas insisto aí para que vocês releiam, para quem já leu esse livro, né? É que é uma coletânea tão fantástica de profecias do nascimento de Jesus, que tem entre os persas, entre os babilônios, entre os chineses, entre os indianos, entre os árabes, entre os gregos e, finalmente, os grandes profetas do Velho Testamento. Mas a quantidade de textos que o Edgar Armond, eu não sei em que fontes ele foi buscar isso. Tá? É uma coisa impressionante. Mas quando ele coloca lá, por exemplo, algumas sibilas, que eram aquelas pitonisas da época da Grécia Antiga, citarem casos sobre que relembram as cidades da Galileia, que iam acontecer só séculos depois. Ou então relembram fatos da vida, da crucificação, ou do nascimento, ou dos seus ensinamentos. É uma coisa fantástica, a gente não suspeita como estas profecias podem ter vindo pelas pitonisas gregas. Então, é uma coisa que realmente, ele cita isso como uma coletânea de demonstrações, digamos assim, indiretas, de que realmente todos os povos da Terra receberam a informação antecipada da missão do Cristo. Tá? E para demonstrar como a mediunidade desempenhou esse papel nesse alerta com séculos de antecedência. Tá? E nós perdemos a pista da mediunidade depois da Idade Média. Tá? Mediunidade passou a ser sinônimo de bruxaria, de atividades que visavam só o mal da humanidade. Então, quer dizer, o fato da gente perder o fio da meada da mediunidade, isso foi uma grande perda. Né? A própria missão do Cristo veio anunciada com séculos de antecedência graças aos médiuns de muitos e muitos povos da antiguidade. Então, isso é algo que a gente realmente também precisa meditar. E, finalmente, o capítulo 21, que é com o qual eu queria encerrar, eu esperava chegar nessa hora, mais ou menos, faltando uns 20 minutos para o final nosso aqui, estou vendo que falta só 8. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 21, porque, como eu disse para vocês, para nós, esse capítulo digamos assim, a descrição mais bela que eu já li sobre o nascimento do Cristo. Porque ele faz mais do que uma descrição textual. Vamos lá, o capítulo 21 é: E o Verbo se fez carne.
Lembro que isso é uma frase do Evangelho de João, né? Logo no capítulo 1 do Evangelho. Então vamos lá. Olha, a descrição é muito bela. Eu vou tentar aqui, pelo menos, acabar até às 9h10 da noite. Vamos lá. E então vieram dias nos quais, mais do que nunca, havia uma áurea de expectação em toda a natureza, e um mudo e singular anseio no coração dos homens. As vozes dos profetas tinham soado, advertindo todo o mundo sobre o advento miraculoso, e até mesmo o local do divino nascimento já estava determinado, como vimos por Miqueias da Palestina e pelo Bharta Shastram da Índia. Estava-se no século de Augusto, sob um pleno reinado de paz e de glória. O espírito dos dominadores, saciado de vitórias e derrotas, repousava. Floresciam as artes, a literatura, a indústria e o comércio. E a charrua arroteava os campos fecundos, conduzida pelas mãos rudes e calejadas dos guerreiros inativos. Em todos os lares, plebeus ou patrícios, as oferendas votivas se acumulavam nos altares engalanados dos deuses penates. Eram as divindades que protegiam o lar para a mitologia romana, né? Os templos sagrados de Marte tinham, enfim, cerrado suas portas. E as naves romanas triremes, ao cantar monótono e doloroso dos escravos remadores, sulcavam altivas os verdes mares latinos, pejadas de mercadorias pacíficas vindas de todos os portos do globo. Na Roma imperial, os dias se levantavam e se deitavam ao esplendor bárbaro e fascinante das diversões infindáveis dos anfiteatros repletos. E sob a segurança das multidões apaziguadas pelo aroma do pão de trigo, bendito e farto, que não faltava mais em nenhum lar, o César sobrevivia. Saturado de glória efêmera e apoiado nas suas legiões invencíveis, e senhor do mundo, recebia, indiferente e entediado, as homenagens e as reverências de todas as nações que conquistara. A ordem romana, a lei romana, a paz romana, sem contestadores, imperavam por toda parte. Mas, inexplicavelmente, envolta a essa atmosfera de alegria e de abundância, soprava, não se sabendo de onde vinha e nem para onde ia, uma aragem misteriosa, indefinível, de inquietação íntima e de ansiedade, de temor insólito e de emoção. Rumores estranhos circulavam de boca em boca, de cidade em cidade, de nação em nação, penetrando em todos os lares e corações. Uma intuição maravilhosa e profunda de alguma coisa extraordinária que estava para acontecer e que modificaria a vida do mundo. Olhos interrogadores se voltavam de contínuo para os céus, e perscrutando os horizontes em busca de sinais e evidências desse acontecimento surpreendente que se aproximava. As sibilas, oráculos, adivinhos eram consultados com mais frequência, e os homens idosos, de mais experiência e bom conselho, eram procurados e ouvidos com mais respeito e reverência. E foi quando Virgílio escreveu esta profecia memorável, que tão depressa viria a ter cumprimento. Abre aspas. Vede como todo mundo se abala, como as terras e os vastos mares exultam de alegria com o século que vai começar. O infante governará o mundo purificado. A serpente perecerá. Fecha aspas. E logo em seguida, como inspiradamente revelando a verdade, abre aspas novamente aqui. Chegam, enfim, os tempos preditos pela Sibila de Cumes. Vai-se abrir uma nova série de ciclos. A Virgem já volve ao reino de Saturno. Surgirá uma nova raça. Um novo rebento desce do alto dos céus. Imagina, gente, isso aí, o Edgar Morin foi tirado de um poema do Virgílio. Sem comentário. Vamos leitura aqui, vamos lá. E o grande dia então surgiu, quando César, desejando conhecer a soma dos seus inumeráveis súditos, determinou o censo da população em todo o seu vasto império. E então, José, carpinteiro modesto e quase desconhecido da pequena vila de Nazaré, na Galiléia dos gentios, e natural de Belém, tomou de sua esposa Míriam, que estava grávida, e empreendeu a jornada inesquecível. Por serem pobres e humildes, aceitaram o auxílio de amigos solícitos e abrigaram-se em um estábulo de granja. Ali, então, o grande fato da história espiritual do mundo aconteceu. Aquele que devia redimir a humanidade de seus males foi ali exposto,
envolto apressadamente em panos pobres, e seus primeiros vagidos foram emitidos em pleno desconforto, salvo o que lhe vinha da desvelada assistência dos seus genitores. O mesmo desconforto, aliás, que o acompanharia em todos os dias de sua vida, que o levou a dizer mais tarde, já em pleno exercício de sua missão salvadora, abre aspas, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Espírito glorioso e divino deu assim ao mundo, desde o nascer, um exemplo edificante de humildade e de desprendimento. O desejado de todos os povos, o reclamado por todos os corações, anunciado por todos os profetas, em todas as línguas do mundo então conhecido. Nasceu assim, quase ignorado, numa casa humilde, para que o evangelho que ia mais tarde pregar, de renúncia e de fraternidade, recebesse dele mesmo, desde os primeiros instantes, tão patético e comovente testemunho. Emocionante momento esse. A estrela dos sacerdotes caldaicos se levantara no horizonte. O Verbo se fizera carne e, descendo à terra, habitara entre os homens. O sol, em seu giro fecundo, gloriosamente entrava em peixes. A ampulheta do tempo, nesse instante, marca o encerramento de um ciclo que teve início, como já vimos, com a depuração espiritual do mundo, após a comunhão de espíritos do céu e da terra, a queda de uns servindo à elevação de outros, visando a unidade, que é a consumação fundamental da criação divina. Também marcou a abertura de um outro ciclo, em que os frutos dos ensinamentos trazidos pelos enviados do Senhor e por ele próprio, ratificados e ampliados, quando entre os homens viveu, brotassem fecundos e promissores da árvore eterna da vida, para que a evolução da humanidade, daí por diante, se desenvolvesse em bases morais mais sólidas e perfeitas. A promessa feita nos páramos etéreos da capela estava, pois, cumprida. Ele desceu, o divino Senhor, ao seio ignaro e impuro da massa humana terrestre, para trazer o auxílio prometido, para redimir com sua presença, sua exemplificação e seus ensinamentos sublimes as duas raças de homens, a da capela e a da terra, que no correr dos tempos mesclaram, confraternizaram e partilharam os mesmos sofrimentos, angústias e esperanças. Meus amigos, eu sinto assim que, por isso que, é difícil de dizer, mas no meu modo de entender, essa descrição que o Edgar Armond faz do nascimento do Cristo, que além de colocar a cena do nascimento, ele faz um contexto de milhões de anos, em nossa opinião, não tem par. Para nós, é talvez a descrição mais bela do Natal que nós já lemos. Tá bem? Então, essa era a nossa intenção ao trazer esses comentários, como é que é o nascimento de Jesus na visão de Edgar Armond. Desejo que vocês aí atendam a nossa recomendação, leiam, releiam esses vários livros que nós sugerimos, esses 6 livros do Edgar Armond que nós sugerimos, e desejamos do fundo do nosso coração que essa profundidade da observação do Natal que o Armond trouxe para nós possa nos ajudar em nossa caminhada de evolução. Então, muita luz, muita paz e um Feliz Natal para todos os irmãos em aliança.
Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser.